Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história contada quase como se fosse uma graphic novel, sabe? É uma jornada por dentro daquele sentimento que muita gente conhece, mas que é super difícil de botar em palavras. Aquele desconforto esquisito que aparece quando a correria do dia a dia, do nada, simplesmente para. Bom, vamos lá. Nosso primeiro capítulo, a calma súbita. Essa aqui é a cena de abertura. É aquele exato momento em que todo o barulho do mundo parece que some. Era para ser um momento de paz, né? Mas como a gente vai ver, acontece uma coisa bem diferente. A primeira coisa a desaparecer é aquela demanda constante do mundo digital. Sabe, o celular que não para de apitar, o fluxo de mensagens, as atualizações. De repente, silêncio. A tela fica escura e, junto com ela, vai embora toda aquela pressão de ter que responder a tudo e a todos. Logo em seguida, aquela nossa famosa lista mental de tarefas, que é tipo o motor que faz o dia girar, sabe? Ela simplesmente desliga. Não tem mais nada para resolver agora. O motor para de roncar. Fica tudo quieto. E é nesse silêncio todo que um espaço totalmente desconhecido aparece. Um tempo aberto, sem estrutura nenhuma. É como olhar para um horizonte sem nenhuma tarefa, sem nenhum compromisso definido. Só espaço. E aqui a coisa muda. Porque em vez daquela paz esperada, o que essa abertura toda traz é um desconforto muito curioso. Uma sensação de que tem algo meio fora do eixo, sabe? Como se a gente estivesse flutuando no espaço, sem gravidade para nos segurar. E esse sentimento joga a gente direto para o segundo capítulo, a procura por ruído. A nossa mente, que está super acostumada a estar sempre em movimento, entra numa espécie de pânico com essa calmaria toda. E aí ela começa a procurar desesperadamente qualquer motivo para voltar a correr. É uma busca frenética, interna mesmo. A mente começa a vasculhar tudo, procurando por qualquer coisa, né? Um motivo, uma demanda nova, até um probleminha pequeno serve. Qualquer coisa que justifique ligar aquele motor de novo e sair daquele silêncio que incomoda tanto. E isso aqui explica perfeitamente o porquê dessa busca toda. Porque urgência não é só estresse. Ela dá uma forma para o nosso dia. Dá uma direção, um senso de propósito. No fundo, é o que faz a gente se sentir necessário, importante de alguma forma. Essa é a pergunta de $1 milhão que o silêncio joga na nossa cara. Se não tem nada empurrando a gente para frente, o que sobra de verdade? E agora a gente chega no coração dessa nossa jornada, no capítulo 3, quando os papéis desaparecem. É exatamente aqui que a falta de demandas de fora começa a meio que dissolver o nosso senso de quem a gente é. Pensa só, sem prazos, sem aquela pressão constante, sem ninguém esperando algo da gente, sem um papel urgente para desempenhar. Todos aqueles marcadores que definem quem a gente tem que ser, o profissional, o amigo, a pessoa que resolve tudo, eles simplesmente somem. As máscaras caem. E esse é o conflito central da nossa história, porque sem um papel pra gente interpretar, a nossa própria identidade parece que fica meio solta. E aí, do silêncio, surge essa pergunta profunda. Afinal, quem a gente é quando não precisa responder a nada nem a ninguém? E bem aqui no capítulo 4, a história dá uma virada bem inesperada na interpretação desse desconforto. Não é sobre tédio, não mesmo. É a revelação de um cansaço muito mais profundo. E essa distinção aqui é a chave de tudo. Não é o cansaço do corpo, de ter feito muita coisa. É o cansaço de performance. É a exaustão de ter que sustentar o tempo todo uma versão de si, sempre em movimento, sempre ligado, sempre atuando para uma plateia. Então o ponto crucial é esse. Nesse espaço de calma, essa nossa versão que está sempre performando pode finalmente descansar. E aí algo mais quieto, menos controlado e talvez bem mais autêntico começa a dar as caras. E tudo isso nos leva para a cena final da nossa história, o clímax, o encontro interior. E aqui não tem nenhuma solução mágica, nenhuma resposta grandiosa. O que tem é um momento silencioso e muito, muito revelador. Aquele vazio que parecia tão assustador, na verdade, não está vazio. Ele funciona como um espelho. Um espelho que reflete tudo aquilo que, no dia a dia, é abafado pelo barulho do fazer e do responder. Ele mostra o que tem por baixo de tudo isso. E aqui vem a grande sacada. O desconforto talvez não esteja na falta de urgência em si, mas no encontro que essa falta de urgência permite. A ansiedade não é sobre não ter o que fazer, é sobre quem a gente pode encontrar quando não tem mais nenhuma distração. E esse encontro é com a gente mesmo. E assim a nossa história visual chega ao fim, não com uma resposta pronta, mas com uma última pergunta que fica ecoando nesse silêncio.
Uma pergunta para a gente levar e refletir. Se nada mais chama para fora, o que é que, aí dentro, começa a pedir atenção?